Até o momento, oficialmente, segundo dados da Defesa Civil, 27 pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o estado do Rio Grande do Sul desde segunda-feira. Essa é a maior tragédia de evento climático vivenciada pelos gaúchos, pelo menos nos últimos 40 anos. O último evento contabilizado nesta mesma ordem foi o sentido no efeito do ciclone extratropical que passou pelo território gaúcho em julho deste ano ainda. Os dados são oficiais até este momento, contabilizados pela Defesa Civil, em função de outros 6 óbitos terem sido confirmados na manhã desta quarta-feira no município de Roca Salles. Os dados ainda estão sendo atualizados periodicamente, principalmente porque durante toda esta madrugada as equipes de resgate ainda trabalhavam no resgate de pessoas, principalmente no Vale do Taquari. Há ainda, extraoficialmente, a especulação de que esse número possa alcançar até o final dessa manhã 31 óbitos. Oficialmente, a Defesa Civil ainda não confirmou essas informações que são atualizadas, como eu disse, periodicamente. Mas o que se sabe é que, definitivamente, esse foi o maior evento de efeito trágico climático sentido pelos gaúchos. Não tem sido um ano fácil. Não tem sido um ano fácil para o Rio Grande do Sul. Mas nosso povo é resiliente, é forte, né? E eu tenho certeza nós vamos estar unidos para superar essa adversidade, né? Com toda a estrutura, com os servidores públicos, militares, civis, com os voluntários, com as ações, com as prefeituras, com a sociedade civil engajada. Cada vida perdida não pode ser reposta, a gente lamenta cada uma delas que foi perdida. Vamos dar todo o suporte para as famílias, né, para a superação desse momento de dor, pedir à Secretaria de Saúde que disponibilize equipe de psicólogos também, especialmente para essa localidade do Vale do Taquari, né, para os municípios de Mussum, de Roca Salles, onde mais houve situações que vão precisar ter apoio psicológico para essas famílias e para essa comunidade, para que a gente possa ajudá-las a se reerguerem. A declaração do governador Eduardo Leite, em coletiva realizada na noite desta terça, reflete o sentimento de todo o povo gaúcho. Foram 15 mortes registradas apenas no município de Mussum, que fica na região central do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil informou em coletiva que não foi possível determinar em quantas casas esses corpos foram localizados. O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, afirmou ainda que há expectativa de que o número de mortos suba ao longo das próximas horas e dias, já que o volume dos rios da região já está diminuindo. Mussum é o município com maior número de mortos até o momento. Ainda na manhã dessa quarta, outros 6 óbitos foram confirmados em Roca Salles. Já haviam sido notificados 2 óbitos em Ibiraiaras, um em Mato Castelhano, um em Estrela, um em Passo Fundo e um em Lajeado, que ocorreu durante um resgate aéreo quando um cabo se rompeu, causando a queda do militar e de uma idosa que acabou não sobrevivendo. Em Lajeado, mais de 500 pessoas estão desabrigadas e foram acolhidas em ginásios municipais. Em Estrela, são mais de 60 famílias desalojadas. Arroio do Meio tem mais de 300 pessoas desalojadas. Os números são resultado da 6ª maior marca histórica de elevação do rio Taquari, que alcançou 27 metros e 20 centímetros. 5 aeronaves trabalham em operações de resgate no Vale do Taquari. Mussum, Roca Salles, Lajeado, Cruzeiro do Sul ainda tem pessoas em situação de risco para salvamento. Os esforços estão sendo feitos, né, buscando atender a todas essas comunidades. É possível, infelizmente, né, que existam novas vítimas que a gente vá detectando conforme as águas vão baixando e vão se fazendo os levantamentos, acompanhamento de áreas isoladas. É possível que haja novas vítimas, mas nós estamos fazendo todo o esforço, né, para poder salvar as pessoas. Esse é o nosso esforço. Inclusive a remoção dos corpos é complexa, porque Mussum ainda está isolada por terra, e as aeronaves estão dedicadas especialmente a fazer resgate das pessoas, né, inclusive transporte de pacientes, no caso dos pacientes de Roca Salles. Por isso, a retirada desses corpos, inclusive, pode levar mais alguns instantes, mas assim que for possível, naturalmente. O IGP também, Instituto Geral de Perícias, já mobilizado para fazer
toda a perícia adequada para a identificação também desses corpos e, assim que restabelecermos as conexões com o Mussum e com os familiares todos, identificar, então, essas pessoas. Então, infelizmente, pode ser, sim, que venhamos a ter novas vítimas, mas nós não temos como ainda precisar isso neste momento. Mais de 85% do município de Mussum foi atingido pela cheia do rio Taquari e, por questões de segurança, a energia elétrica foi cortada. A Defesa Civil estima que 400 pessoas estejam desabrigadas e outras 500 desalojadas. Os moradores estão sendo resgatados em cima de telhados e forros das casas. Essa é a mesma situação verificada no município de Roca Salles. O helicóptero está salvando uma pessoa aqui do nosso lado, aqui perto, ele está atrás dessa árvore. Mas conseguiram pegar uma senhora, a filha, que estava, né? Eles conseguiram baixar o helicóptero, mas nós não temos como sair, nós vamos ter que esperar, tomara que baixa. Nós não temos como sair daqui. Muitas pessoas não compreendem assim a gravidade da situação e a gente até entende, de certa forma, porque lá mesmo em Lajeado, onde eu estava agora, o prefeito e a sua equipe relatavam, não tinham nunca observado chegar a água onde ela chegou em Lajeado. Nós estamos falando dos municípios ali que tiveram ainda a situação mais crítica, né? Em Lajeado foi muito grave a situação. Em 2020 eles tinham tido a maior enchente e agora tiveram uma ainda maior, atingindo zonas da cidade que nunca tinham observado, pelo menos nessa geração, nas pessoas que aí estão para poder contar a história observada em Lajeado. Então, o que acontece? Você emite os alertas e as pessoas, naquelas comunidades que mais usualmente são atingidas, eventualmente até levam mais a sério para poder sair, porque já estão um pouco mais acostumados. Em localidades em que isso não costuma ocorrer, as pessoas às vezes colocam em dúvida, né, custam a atender a esses alertas quando finalmente a água realmente está chegando num nível já inesperado e que começam a se alertar. Com o alto volume de chuvas, no início dessa quarta-feira, 18 pontos em rodovias estaduais gaúchas estavam totalmente bloqueados ou com bloqueio parcial. Outros 17 pontos estão sob monitoramento. A orientação da Defesa Civil Estadual é para que os motoristas consultem os órgãos de regulação antes de viajar e fiquem atentos à sinalização nas rodovias. Além disso, para que optem por adiar qualquer compromisso, se possível, evitando deslocamentos neste período. Os alertas da Defesa Civil sobre inundações dos rios Taquari e Caí seguem vigendo até a 13h dessa quarta. E há ainda a previsão de mais chuvas para os próximos dias, o que mantém as autoridades em alerta, além, é claro, do deslocamento das águas para todos os rios e afluentes do estado, aumentando o risco de enchentes em função do acumulado da chuva dos últimos dias. Agora é o momento de ajudar a quem precisa. As comunidades de regiões mais afetadas necessitam de kits de higiene e limpeza, cestas básicas, agasalhos e roupas de cama. As doações podem ser entregues em quartéis da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, todas as agências do Banrisul e em pontos de coleta da campanha do agasalho do estado do Rio Grande do Sul. Em caso de necessidade, a ajuda pode ser pedida por meio dos seguintes contatos: Brigada Militar, pelo 190, Corpo de Bombeiros, pelo 193 e Defesa Civil, pelo 199.